Olá, oitavo ano, tudo bem? Pessoal, hoje no nosso eixo de leitura, eu estou trazendo mais um hashtag Estudo em Casa, seguindo uma rotina. Faltam apenas 2 para a gente terminar a unidade 5 e passar para o hashtag Estudo em Casa 6, né? Como eu já venho falando para vocês, esses hashtags eles são importantes porque eles trazem tanto as habilidades da BNCC quanto também os descritores, né? Que vocês tanto precisam, né? Na língua portuguesa. Hoje no nosso eixo de leitura, compreensão e interpretação, vou estar sendo na atividade 32. Passei para a atividade complementar 31 e hoje a 32. Como sempre, só são 3 questõezinhas, né? E hoje a habilidade da BNCC é humor e ironia nas piadas e a anedota, né? Então, através do humor e da ironia, há uma compreensão, né? E por ser ironia, muitas vezes uma crítica. E às vezes o aluno não compreende direito, né? Por isso que vem no eixo de compreensão. Então, a matriz de referência do MySpike, né? O hashtag Estudo em Casa, vocês sabem que é do MySpike. E aqui nós vamos trabalhar hoje o descritor 16. O que é que o descritor 16 quer de vocês? Ele diz assim: identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. Caro aluno, as figuras de linguagem são recursos linguísticos a que os autores recorrem para tornar uma linguagem mais rica e expressiva. Elas exprimem também o pensamento de modo original e criativo, explorando o sentido figurado das palavras ou expressão. A ironia é uma figura de linguagem que consiste no emprego de uma palavra ou uma expressão, de forma que ela tenha um sentido diferente do habitual e produza um humor sutil. Para que a ironia funcione, esse jogo com as palavras deve ser feito com elegância. De uma maneira, não se deixe transparecer imediatamente a intenção. Por isso, muitas vezes é necessário uma leitura atenta do texto para que possamos perceber a ironia ou o efeito de humor presentes nele. Para ficar mais claro, observe a questão seguinte, como eu disse para vocês, né? Às vezes você acha que é tão óbvio e não lê direito e erra, né? Vem muito, nessas provas assim, vem muito pegadinhas, né? Então, aqui nós temos uma tirinha. Diz assim: as galinhas filosóficas. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Não seria rações? Aí, disponível, de onde foi tirada a fonte. O efeito de humor e ironia do texto se dá por quê? A. As galinhas são filósofas. B. A galinha diz uma frase filosófica. C. Ocorre o trocadilho entre as palavras razões e rações. E as galinhas estão comendo rações distraidamente. Como sempre, o hashtag vem com uma corrigida. E aí é o trocadilho. O que é esse trocadilho, né? A junção do som, né? O troca-troca. Será que a galinha não se enganou e seria rações, né? Porque aí faz uma ironia, um humor que galinha não pensa, né? No eixo filosófico. E aqui nós vamos para uma charge. Texto 2 diz assim: observe as charges a seguir. A charge é um texto, as charges são textos assim bem inteligentes, que sempre trazem um humor com certa ironia, uma certa crítica, né? E aborda qualquer assunto. Hoje, vais usar a máscara 1 para falar do desemprego. A 2 para falar do atual governo. E a 5 para falar sobre a violência. Então, aí está a amostra, né, das máscaras, né? A máscara 1 para falar do desemprego, a máscara 2 para falar do atual governo e a máscara 5 para falar sobre a violência. Você veja, é importante que vocês vejam que fisionomia foram usadas em cada máscara. Pronto. Então, aí você percebe que é como se fosse um político e quem organiza tudo, a secretária.
né? Então, vocês percebam para o momento atual que nós estamos vivendo, né? No país como um todo, no mundo, né? A questão da política. Então, diz assim, de onde foi disponível, né? Ó, é novo, 2018, diz assim, o humor do texto se dá pelo fato de... Então, aí você vai ter que perceber o humor. Às vezes, quando a gente diz isso, os alunos, professor, eu não vi, não consegui rir. Bem, esse humor aí que traz nas tiras, charges, história em quadrinho, não é aquele humor que traz aquele riso transbordar, mas que você entende, eu acho que isso pode ser comparado com isso. Então, é uma ironia, né, que não causa tanto riso, mas que causa você entender em que circunstâncias isso pode acontecer. Então, o humor do texto se dá pelo fato de A. Ironizar o uso de máscaras. B. Ironizar o discurso dos políticos. C. Ironizar os personagens das histórias. D. Ironizar a forma da secretária orientar o político. Bem, aí vocês vão ter que analisar o contexto social. Nós vivemos um período de pandemia. Nós sabemos que alguns políticos, sem ser político, se negam a usar as máscaras, no caso pandêmico, no caso da pandemia, e a máscara no sentido de que, às vezes você diz, muitas máscaras vão cair, ou seja, são pessoas que fingem ser quem não são, fingem atuar de uma forma e não atuam. Então, aí, né, o texto, de forma bem inteligente, trouxe o período pandêmico, a questão do uso de máscara, a postura dos políticos, né, que infelizmente nós temos já essa certeza, né, dos políticos, um grande número, ser desonestos, né, não conseguem falar ou cumprir, né, com as promessas de campanhas, né, os problemas sociais que nós temos referente aos políticos. E aí ele fez uma mistura e você vai ver qual é o humor. Se foi para ironizar o uso de máscara, se foi para ironizar o discurso dos políticos, aí é uma figura, mas que representa toda a classe política, ou ironizar os personagens da história, ou ironizar a forma da secretária orientar o político. Aí vocês vão escolher. E aí vem o outro texto, né? No Enem. No Enem é permitido somente a caneta preta. Maldito meme. E aí vai falar, né, sobre a questão, o que é o meme, né? O recurso do meme, que é uma coisa muito frequente nas plataformas, né? Nas plataformas de redes sociais. Os memes, eles ganham muitos adeptos, né? E aí ele diz assim, aí fala do Enem, que, né, questão da caneta preta, diz assim, o efeito de humor é conseguido porque A. Fez referência ao meme da música Caneta Azul. B. Conta sobre uma regra sobre a prova do Enem. C. A fiscal chama a atenção do candidato na prova do Enem. Ou D. O candidato não possui caneta preta, apenas a de cor azul. Então, só são, como sempre, só são essas três questões, no caso duas, né? Então, aqui você vai prestar atenção ao descritor 16, que é identificar efeitos de sentido, ironia ou humor em textos variados. E como mesmo diz aqui, às vezes a gente tem certeza, não lê direito e às vezes marca errado, né? E a habilidade da BNCC, que é F69LP05, né? Que é inferir e justificar em textos multissemióticos, tirinhas, charges e memes, os GIFs, etc., o efeito de humor, ironia ou crítica pelo uso ambíguo de palavras, expressões ou imagens ambíguas. O que são isso, professora? São palavras que têm sentidos muito parecidos, né?
a ambiguidade. Então, no caso aqui, a galinha disse, não será ração, né? Rações no lugar de razões. E aqui a questão da máscara, né? Que você vai ter que dividir o sentido. Será que está falando da máscara em relação à pandemia? Ou será que está falando da máscara que os políticos usam em período de campanha? E aqui, será que está falando da caneta azul normal ou está falando da caneta azul do meme que gerou, né, muitas curtidas e tudo, né? Nós sabemos que no mundo, esse mundo que a gente vive, que é o mundo do, como é que a gente chama? Multissemióticos, né? De várias formas, em várias plataformas que traz as informações para a gente. Então, esse, pessoal, é o nosso eixo de leitura de hoje, né? Além da minha leitura no vídeo, eu disponibilizo também lá no Classroom os textos para vocês lerem melhor. Então, no final, vocês só vão mandar duas questõezinhas, resolver, né? Duas questõezinhas. Esses textos são modelos já para próximo ano, né? Que vocês no próximo ano irão fazer o SPAES, que é uma prova externa. Então, eu espero que vocês tenham compreendido. É uma habilidade fácil e é um descritor também muito fácil. Mas, como sempre, às vezes devido ser tão fácil, o aluno não presta muita atenção e vem em forma de pegadinha e erro. Então, eu espero que vocês tenham compreendido, né? E refaçam a leitura quando eu disponibilizar. Então, um abraço e até a próxima aula.